Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos ao TV Sintese. Tem fatos que vêm e passam e outros que vêm e permanecem. O grito dos excluídos é um desses que vieram para ficar. Por quê? Porque ainda é necessário. O 7 de setembro se aproxima e o Grito dos Excluídos chega à sua 31ª edição, sob o lema Vida em Primeiro Lugar. Não a vida como simplesmente abstração, e sim como existência concreta, com dignidade, respeito e esperança. Olhando para trás, vemos que a luta sempre repetiu seu canto. Já gritamos por terra e trabalho em 1996, justiça e dignidade em 1997, soberania nos anos de 1998 e 2003, participação popular em 2007, alimentação em 2023 e tantas outras batalhas que atravessam o país. Esse percurso mostra que o grito nunca foi luxo de discurso, mas respiração nos pulmões de quem sofre. Porque quando se renega a vida, quando o povo não tem pão, água, teto, saúde, é o nosso país que definha, resistindo em pedaços. Neste ano, o chamado é para que cada existência importa, que a vida do pobre, do negro, da mulher, dos idosos, dos povos originários esteja no centro, como manda nossos valores mais humanos. E é sobre isso que iremos falar em nossa entrevista especial deste sábado com o professor doutor da Universidade Federal de Sergipe, Romero Venâncio. Então, venha gritar com a gente. Está no ar, TV Sintese. E quando a vida vira luta, surgem perguntas que precisam de respostas. E no quadro O Direito é Seu, que vem a seguir, vamos conhecer quais são as garantias que nos protegem. Você vai saber o que pode fazer e o que deve ser feito. Roda a vinheta. Queridos professores, queridas professoras, o superendividamento virou luta pela dignidade. Uma pensionista de Estância entrou com ação judicial contra descontos abusivos em sua conta. Antes, tentou negociar com o banco para renegociar suas dívidas, mas não teve resposta e acabou recorrendo à justiça. Ela recebe cerca de R$6 mil de pensão, mas após contrair vários empréstimos, ficava com apenas R$200 para o sustento. O juiz entendeu que a situação caracteriza superendividamento e que os descontos não podem comprometer a sobrevivência da pessoa. Na decisão, foi determinado que o abatimento nos rendimentos sejam limitados a 30% do valor da pensão. Além disso, a instituição financeira foi condenada a pagar R$3 mil de indenização por danos morais. O magistrado destacou que reter quase toda a renda do consumidor é prática abusiva e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. A medida busca garantir que a pensionista consiga manter despesas básicas sem deixar de honrar seus compromissos financeiros. Se este também é o seu caso, para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O nosso Cine Resistência de hoje apresenta o documentário Diário de Luta da Favela. Diário da Favela, Mulheres, é uma série de entrevistas coletadas durante as ações da CUFA Campo Grande.
Histórias que em vários momentos convergem entre si, apesar das diferentes vivências, idades e até mesmo etnias. As vozes abafadas das mulheres das favelas campograndenses foram ouvidas durante a produção deste documentário. Diário da Favela está disponível gratuitamente no YouTube. Boa reflexão para todo mundo. Em nossa entrevista especial deste sábado, nós vamos receber o professor Dr. Romero Venâncio, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, para uma conversa ao pé da vida, sem rodeio. Ele vai nos ajudar a compreender o que o lema do Grito dos Excluídos deste ano, Vida em Primeiro Lugar, significa quando falamos de dignidade e de defesa da existência humana, sobretudo de quem vive à margem. Vamos bater um papo direto sobre aquilo que nos une e aquilo que ainda nos separa. Boa tarde, Romero. Seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Que maravilha. Muito boa tarde à TV Sintese, boa tarde a todos aqueles que vão nos ver, nos ouvir, não é? Dessa TV para discutir um tema tão importante, tão atual como esse que nos vem agora. Exato. Professor, então vamos começar do começo, do lema desse ano do Grito dos Excluídos. Como você interpreta o lema Vida em Primeiro Lugar dentro do contexto brasileiro de hoje e qual a importância desse tema ser levado às ruas pelo Grito dos Excluídos? Eu acho um tema fundamental. É um tema que foi escolhido pela CNBB, foi escolhido pelas pastorais sociais e é em consonância com os movimentos sociais, que é aquilo que historicamente, desde 1994, define os rumos do Grito dos Excluídos. Então, vida em primeiro lugar significa dizer que não é o mercado em primeiro lugar, não é arcabouço fiscal em primeiro lugar, não é neoliberalismo em primeiro lugar, não é política econômica excludente em primeiro lugar, é vida em primeiro lugar. Significa dizer aquilo que, de certa forma, define qualquer dignidade humana, né? Sem vida não há dignidade em nada. A palavra vida talvez seja aquela palavra, filosoficamente falando, a que melhor define o que é ser humano. Que é ser humano, né? E não só ser humano no sentido homem, mulher, mas toda vida. O que define os animais, o que define o animal não humano é a ideia de vida. Então, a palavra vida, ela é uma palavra universal e, ao mesmo tempo, uma palavra concreta. Então, a vida em primeiro lugar significa dizer o humano em primeiro lugar, né? A condição humana em primeiro lugar, e o que vem depois significa dizer o que vem depois, né? Então, significa dizer, ironicamente, isso é uma crítica a esse modelo capitalista, né? Em que o lucro é primeiro lugar, em que o mercado é primeiro lugar, em que, não, o Grito dos Excluídos é um grito pela vida. Professor, acho que você já começou aí a falar sobre isso. A gente tem aí o Grito dos Excluídos, são 31 anos. Isso. 31 anos nas ruas, 31 anos debatendo, denunciando injustiça, desigualdade social. Então, de que forma, né, todo esse tema, tudo isso que a gente vem ao longo desses 31 anos contribuiu para a construção dessa história que tem a ver com o lema que a gente está trazendo hoje, trazendo nesses 31 anos após o primeiro Grito dos Excluídos. Exatamente. Eu tenho orgulho de dizer que eu participei da primeira reunião, da primeira semana social que propôs no fim da semana o Grito dos Excluídos. Veja, primeiro nasceram junto CNBB, Movimento Sindical, Movimento Social, o MST, por exemplo, em 94 estava em ascensão, né, e foi realizada a primeira semana social da CNBB em Brasília, né? Eu participei dessa semana e lá, nos finalmente da semana, houve essa proposta do Grito dos Excluídos, e que é um achado, porque veja bem, 7 de setembro, o que se comemora oficialmente é o chamado Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga é aquele grito em que o Brasil supostamente ficou independente. É um fenômeno raro no universo, né? O Brasil é o único povo que ficou independente por um grito. Isso é uma piada. Ora, o que é que fez os movimentos sociais, a CNBB e tal? O nosso grito é outro. O nosso grito não é o do Ipiranga, é dos excluídos. Significa dizer, é uma resposta efetiva a uma independência que ainda não é efetiva. Então, nós lutamos pela independência
quando nós gritamos enquanto e com os excluídos. Então, foi assim que nasceu o Grito dos Excluídos. Eu tenho, não um orgulho grande dizer que participei, mas isso é muito bonito, porque a partir do Grito dos Excluídos, a gente pôde efetivamente pensar um projeto popular para o Brasil. Por isso que a cada ano, cada tema do Grito é um tema concreto. É um tema que diz respeito àquilo que afeta o conjunto da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, esse ano Vida em Primeiro Lugar, eu diria que é uma grande síntese dos últimos 30 anos vivido pelo Grito. Então nós vamos entrar agora no 31º ano, que será a vida. Então a vida sintetiza 30 anos, né, de experiência, ano a ano, de Grito dos Excluídos. Professor, no plano filosófico e também no cotidiano das pessoas mais pobres, dos excluídos, afinal, o que significa vida neste lugar? E o que realmente está em jogo quando a gente faz a defesa tão urgente dessa vida? Eu diria que a vida é um tema filosófico primário, né? Aquele tema filosófico básico, né? Diz respeito um pouco à nossa área, a área que eu trabalho, que é professor de filosofia. Então, primeiro é um tema primário, né? Segundo, eu diria que quando a gente fala vida, nós estamos falando uma coisa muito intensa no ser humano, né? A vida é aquilo que pulsa, a vida é aquilo que emerge, a vida é aquilo que nos impulsiona, né? Ter vida é exatamente o contrário da morte. Uma das coisas que mais me fascina na palavra vida é que a palavra vida é ontologicamente o antônimo da morte, né? Quem está na vida não está na morte, e quem está na morte já não está mais na vida. Então a vida é absolutamente um tema primário. Só que o Grito dos Excluídos não pensa a vida apenas filosoficamente, né? Nós estamos falando aqui de vida a partir de condições materiais de existência. Olha, vida é comida, vida é trabalho, vida é moradia, vida é família digna. Veja, vida não é apenas defender a família em abstrato, mas é defender concretamente a família, entende? Então assim, vida é a defesa de condições materiais de existência que dê dignidade a cada ser humano. Então, nesse sentido, o Grito dos Excluídos mantém a visão filosófica de vida, mas dá a ela uma concretude, que é a concretude daquilo que faz a vida ser e se reproduzir. Comida, água, por exemplo, o planeta. A defesa hoje das questões ambientais diz respeito diretamente à vida. A questão, por exemplo, a questão climática diz respeito à vida, assim como o trabalho, assim como uma família com dignidade, assim como pensar como nós resgatamos pessoas em situação de rua. Então, assim, a vida para o Grito dos Excluídos vai além da abstração e se torna algo concreto. Professor Romero, você estava falando aqui que você está ali desde esse nascedouro do Grito dos Excluídos, né? Que na primeira semana social da CNBB. Exatamente. Então, e aí, como a gente já disse, vamos repetir, já se passaram 31 anos. Então, eu queria que você fizesse aí pra gente, pro pessoal de casa, um paralelo, né? Que desde lá do início até agora, todo esse período, e um período conturbado, e um período em que houve transformações sociais importantes no nosso país. Então, como é que o Grito foi se transformando ao longo desses anos e o que a gente tem lá de 94, 95 ainda em 2025? Olha, uma coisa que eu acho importante, não vai dar tempo fazer aqui porque eu acho que não digamos assim, o caráter do programa nesse momento. O Grito dos Excluídos, ele vai nascer ali na primeira metade dos anos 90. A primeira metade dos anos 90, ela foi de uma conjuntura muito difícil. A gente vinha do fim do governo Collor, o fim do governo Itamar e o início do governo Fernando Henrique. Significa dizer, o início do governo FHC era o início de uma política ideológica muito nefasta chamada neoliberalismo. Então, o Grito dos Excluídos, ele nasce como reação ao neoliberalismo, primeira coisa. Em 93, 94, você teve as chamadas Semanas Sociais. A CNBB, ela que sempre foi uma organização da Igreja Católica muito progressista, convocava os movimentos sociais e populares para fazer uma espécie de semana social, para pensar o social no Brasil. A partir desse pensar o social no Brasil, surgiu a ideia de um projeto popular para o Brasil e surgiu uma ideia maravilhosa que foi: por que não fazemos um ato simbólico no dia 7 de setembro? Por que 7 de setembro? Porque 7 de setembro é uma data, é um feriado
importante no Brasil, e é um feriado que fala de um grito que não é o grito da classe trabalhadora. Fala do grito do Ipiranga. O grito do Ipiranga não é o nosso grito, né? O nosso grito é o grito da classe trabalhadora. Então, a ideia de usar a palavra excluído, que já estava no vocabulário da esquerda nos início dos anos 90, é fundamental. Os excluídos eram os excluídos do neoliberalismo. Então, nesse sentido, a partir da Semana Social, a partir de uma elaboração sobre as possibilidades de um projeto popular para o Brasil, nasce a ideia do Grito dos Excluídos, que é exatamente o primeiro em 1994, por isso 31 anos, né? E 94 foi um ano importante, porque parecia que o Brasil poderia mudar. Nesses anos nós tivemos os dois governos Fernando Henrique, isso só durante o grito, né? Os dois governos Fernando Henrique, iniciou em 94, 98 e 2002, nós tivemos o governo Lula 1 e 2, nós tivemos Dilma 1, nós tivemos o golpe em Dilma Rousseff, nós tivemos a ascensão de Bolsonaro. Eu diria, o grito dos excluídos acompanhou os mais importantes acontecimentos do Brasil contemporâneo. Professor, para terminar, na linha da filosofia da dignidade, como não deixar a vida ser usada apenas como ideologia ou retórica? Olha, eu diria que, assim, falando numa palavra direta, a vida nunca poderá ser moeda de troca, principalmente na lógica do capital, né? A vida é um plano inegociável, né? E não por razões religiosas também. Claro, quem é religioso tem todo o direito de sê-lo, né? Então, mas não é só uma questão religiosa. Eu diria que a vida pode ser tratada como uma questão religiosa, mas eu acho que a vida deve ser tratada também como uma questão histórica concreta. Digamos, vida será sempre preferida em relação à morte, por exemplo, né? Sinais de morte são sinais de menos vida. Por exemplo, fome é sinais de menos vida, né? Pessoas em situação de rua é sinais de menos vida, não é? Falta de emprego ou precarização no emprego é sinal de menos vida. Então, assim, o que nós lutamos é por mais vida, que envolve moradia, emprego, envolve dignidade, envolve, digamos assim, um debate sobre jornada de trabalho, né? A luta hoje pela jornada, o debate hoje sobre a situação da jornada 6x1, a ideia da redução de jornada de trabalho, para que nós vivamos mais e trabalhemos menos, né? Porque, veja, trabalhar é importante, mas trabalhar não é tudo, não é? A vida, ela é sempre algo mais, né? A vida sempre nos passa a ideia de que algo transborda nela, não é? E é esse transbordar que é fundamental a nossa luta. Professor Romero, quero agradecer a sua presença aqui, tratando de um tema tão importante, trazendo mais uma vez, todo ano TV Sintese traz o Grito dos Excluídos, por entender a importância desse espaço para os movimentos sociais, para a população, para o povo excluído, né, do nosso estado e do nosso país. Muito importante. Muito obrigada por vir. Obrigada, muito bom ter você aqui. Grande abraço. Sempre volte mais, já tinha um tempinho que não vinha aqui nos ver. Abraço a todos e todas, minha gente, valeu demais. Depois dessa entrevista com o professor Romero Venâncio, percebemos que vida em primeiro lugar não é jargão, é decisão. Decisão de enxergar os invisíveis, erguer a existência de quem vive empurrado às beiradas. Essa vida que pulsou nos lemas passados. Trabalho e terra para viver, soberania não se negocia. Você tem fome e sede de quê? Ainda está viva no agora e nos exige ação. E veremos, no dia 7 de setembro, que esse grito é uma corda que nos liga e que juntos podemos virar o rumo. Porque a vida dos pobres, dos sem terra, dos que resistem nas favelas, dos povos originários, dos negros e negras, é o coração que pulsa no peito da nossa existência coletiva. É essa vida que clama por cuidado, que convoca a nossa voz e exige a nossa presença, para que não se perca o sentido maior de sermos humanos. O debate com Romero mostra que a nossa tarefa continua. Política que protege, sociedade que acolhe, dignidade que preenche. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda
uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu